Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você recebeu a autoridade dele e agora você precisa saber usar essa autoridade para que o inimigo não tenha domínio sobre você. Vivemos em uma guerra espiritual e se quisermos ser vitoriosos, devemos usar a armadura de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre essa armadura, que não pode ser vista com os olhos naturais, mas podem ser vistas no reino espiritual. E acredite, o diabo sabe se você está equipado ou não. Então eu quero falar hoje sobre as diferentes partes dessa armadura. A primeira, reserve um tempo para Deus. Começaremos com o versículo 10 de Efésios do capítulo 6, onde diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Este versículo fala sobre a nossa intimidade com Deus. A única maneira de sermos fortalecidos é passando um tempo de qualidade com Deus. Por isso, tenha um tempo para o Senhor. Olha o que está escrito também no Salmo 91. Ensina sobre andarmos com Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O diabo sabe se você está passando um tempo com Deus ou não, pois ele perde a sua força e não consegue te atingir. Pode perceber, quando você ora menos durante o seu dia, você não se sente fortalecido e nem preparado para quando vem o dia mau. Quando temos o costume de orar, nós conseguimos reconhecer facilmente os ataques do inimigo e nos livrar deles. Então, se você criar o hábito de orar, mesmo que seja por alguns minutos, não haverá demônio que terá autoridade e poder sobre a sua vida. Segundo, vista a armadura de Deus. No versículo 11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Este é o segundo passo para derrotarmos o inimigo. Deus nos deu de presente a sua armadura, mas só saber disso não basta. A Bíblia diz que devemos vestir toda a armadura, ou seja, você precisa se revestir de sua nova natureza em Cristo e abrir mão da velha criatura que existe dentro de você. Geralmente, nós temos o trabalho de colocar armadura e logo em seguida retirar. Mas se você quiser ser vitorioso contra o pecado e contra o diabo, devemos vigiar e não voltarmos para trás. Seja sincero, quantas vezes você teve preguiça e ficou acomodado com as coisas de Deus? E isso acontece porque a sua carne deseja as coisas deste mundo, mas você precisa resistir e se esforçar para não perder a sua comunhão com Deus. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Uma das maiores armas de Satanás contra a sua vida é o desânimo. E ele fará o que for preciso para que você pare de lutar, para que você desista de viver. Você já reparou que todas as vezes que você se compromete verdadeiramente com a obra de Deus, alguma coisa acontece para te desanimar? Por que será que o diabo levanta tantas pessoas para te magoar com palavras, com atitudes, se você só tem boas intenções? É porque ele quer que você volte atrás e seja morno novamente. Ele quer que você viva como a maioria das pessoas, sendo um simples membro de cadeira.
E eu digo de cadeira porque essas simples pessoas que vivem numa vida morna não fazem parte do corpo de Cristo. A própria palavra diz que Deus tem vontade de vomitar aqueles que estão vivendo de uma maneira morna, que não sabem o que quer, que não fazem a diferença neste mundo. Por isso, vista a armadura de Deus através da oração, da leitura da Bíblia e resistindo a tudo que atrapalha a sua vida espiritual. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o terceiro passo, conheça o teu inimigo. No versículo 12, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Não deixe que o diabo te iluda, fazendo você pensar que ele não está por trás das lutas que você enfrenta. Ele é mentiroso, enganador e irá tentar te destruir sem que você perceba que ele é. Mas se você estiver com a armadura de Deus e entender que a sua luta é espiritual e não é física, a sua vitória estará garantida. Saiba disso. Muitas vezes o diabo usará as pessoas para tentar frustrar os teus planos. Por isso, se alguém tem te irritado ou tirado a sua paz, não se volte contra essa pessoa, nem faça vingança. O melhor é orar por ela e colocar nas mãos de Deus. Fazendo isso, você estará guerreando de forma efetiva e o seu coração não será contaminado pela amargura. O quarto passo é: fique firme. No versículo 13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando os dias maus vêm, o inimigo aproveita a chance e vem nos tentar. Por isso devemos usar a nossa armadura e não ceder aos seus ataques. Nesse período difícil, a primeira coisa que somos tentados a fazer é desistir. Depois duvidamos de Deus e começamos a pensar que Ele se esqueceu de nós. Os israelitas levaram 40 anos para chegar na terra prometida, sendo que, segundo os pesquisadores, poderiam ter feito isso em poucas semanas. Isso porque gastaram boa parte do seu tempo dando ouvidos ao diabo e culpando Deus e Moisés por tudo que acontecia com eles. Então, fique firme e não deixe que a murmuração e a falta de fé te destruam pelo caminho. E o quinto passo para a armadura do cristão: a verdade e justiça de Deus. No versículo 14 diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O cinto da verdade é uma das peças da armadura que Deus nos dá. A verdade é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar este cinto. Isso significa que temos que nos apegar ainda mais à palavra de Deus e crer de todo o coração que ela se cumprirá, porque o diabo irá fazer de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado na nossa vida. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar convencê-lo de que a Bíblia é mentirosa. Mas se você estiver com a verdade em seus lábios e no seu coração, o diabo sairá derrotado. A couraça da justiça. Também nos dias maus, Satanás fará de tudo para que você pense: o que há de errado comigo? Será que Deus não me ama?
e ele ainda apontará os seus pecados e tentará te convencer de que você não é bom o bastante para o Senhor. E é nesse momento que você precisa usar a couraça da justiça, pois ele te mostrará quem você é em Cristo. Essa peça da armadura serve para provar que você é amado incondicionalmente por Deus e para te lembrar que Ele não te pune pelos seus erros que você comete, pois Jesus sofreu o castigo que você merecia, como está escrito no livro de Isaías. Então, quando o diabo começar a apontar todos os seus pecados, vista a sua couraça da justiça de Deus e diga a ele: você não tem poder para me acusar, pois Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo pecado. Aleluias. O sexto passo para você viver a armadura do cristão é viver em paz. O versículo 15 diz: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A vida não tem valor algum se você não tiver paz. Na Bíblia, nós encontramos diversas situações onde os apóstolos começam as suas cartas com a seguinte saudação: que a graça e a paz se multiplique entre vocês. O diabo quer roubar nossa paz e nos aborrecer a qualquer custo. E quando ficamos irritados e tristes com alguma situação ou pessoa, deixamos de ouvir a Deus e tomamos decisões sem meditar em sua palavra e sem pensar nas consequências. Por isso, devemos ter os pés calçados com o evangelho da paz. Todos os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos é para que tenhamos paz com Deus e com os homens. Então confie no que a palavra diz e a obedeça. Assim, o diabo não conseguirá roubar a paz dentro do seu coração. E o sétimo é: pratique a fé. No versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu amo essa passagem de João, no capítulo 11, no versículo 40, onde Jesus diz: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Isso nos mostra o quanto é simples vencer a guerra espiritual. Apenas creia e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Quando as setas do inimigo vierem contra você, levante o seu escudo da fé e creia que nada poderá impedir o agir de Deus, nem mesmo as suas limitações e fraquezas, nem doenças, nem brigas, nem confusões. Pense e fale. O versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Ao colocar essa peça da armadura de Deus em sua cabeça, você começará a pensar a respeito da sua salvação. Então, quando o diabo começar a mentir para você, diga a ele: não, Satanás, eu sou filha do Deus vivo e fui salva pela sua misericórdia. A minha salvação é um dom gratuito que eu recebi e não é algo que eu conquistei. Amém? A espada do Espírito. Essa é uma das partes mais importantes da armadura de Deus. Se você quer ter a vitória contra o diabo, deverá usar a espada de 2 gumes. Isso significa confessar a palavra de Deus com a sua boca em voz alta. Lembre-se daquela passagem de Lucas, no capítulo 4, em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e ele o calou, apenas citando versículos. A Bíblia é a sua espada. Pegue-a e use. O diabo não tem medo de você, mas treme de medo só de ouvir o nome de Jesus e a palavra de Deus. Ore sobre tudo.
No versículo 18 diz: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso mostra que devemos orar por tudo em todo o tempo. Temos que orar pelas pessoas, para nós mesmos, pelas situações do nosso país, do mundo e até pelas pequenas coisas. Deus está interessado em tudo a nosso respeito. E uma das formas de mantermos um relacionamento com Ele é orando, é conversando com Ele. Existe uma frase muito usada pelos cristãos que diz: eu creio no poder da oração. Se realmente acreditamos nisso, então por que orar? É a nossa última arma de defesa. O diabo detesta quando oramos. Então, para combatê-lo e ter sempre a vitória, é preciso fazer da oração uma prática constante. E o nosso último passo: vá à luta. Agora que você já sabe o que deve fazer para vencer a batalha espiritual, vista a armadura de Deus todos os dias e vá à luta, porque Deus é contigo, você está protegido, blindado contra as ciladas do mal. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu nome sobre tudo que há na terra e nos céus. Senhor, neste momento eu te apresento a vida do meu irmão e peço que neste momento ele seja revestido com as armaduras do Senhor, para que ele venha resistir o mal, para que ele venha resistir os dias de angústias, de tristeza, as ciladas do inimigo, para que ele venha entender que não é a esposa, que não é os filhos, que não é o trabalho, mas é as autoridades, é os principados, é o diabo que tenta contra a vida dele. Senhor, receba a nossa vida em tuas mãos. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça, Deus te ama, Deus é contigo. Se inscreva no nosso canal, Pastor Felipe Silva. Que Deus te abençoe e até amanhã.